Agora vamos dar continuidade com os processos de eletrização. Então, o que nós temos? Se vocês pegarem ali na apostila, na página 9, ele já começa ali falando dos 3 processos, do primeiro processo de eletrização, que é o processo de eletrização por atrito. Então, ele começa ali com a história do quadrinho, né? Na física, eles adoram citar as histórias do Garfield, porque o Garfield ele é um cara, é um bicho aí que conhece muito da física e ele usa da física para sacanear os outros, né? Então, para trapacear com o seu dono, com seus colegas, com seus amigos. Então, o que nós temos aqui? A historinha do Garfield, se vocês olharem aí no comecinho da página, acompanhem comigo lá. Ele começa a tritar lá a unha dele no sofá e ele coloca a pontinha da unha no pescoço do dono dele, não sei como é que é o nome do dono dele, que para quem conhece a história sabe, e ele vai lá e dá um choque. Daí ele já fala assim, adora eletricidade estática. Daí ele começa a se atritar mais ainda no tapete e dá um choque na bunda do cachorro. Então, o cachorro dá um salto lá. E daí vai lá. Só que vocês sabem que ele continua tritando. Só que aí ele vai na parte que ele mais gosta de fazer, que é comer, né? Então, ele vai lá em direção à sua ração. Só que o que acontece? Pá! Dá uma explosão. Ou seja, ele fala, eu odeio eletricidade estática. O que aconteceu ali? Ele atritou tanto ali no tapete para correr atrás da ração, mas ele não tinha ideia de que ele ia chegar lá na comida, ela ia tocar na comida e pelo processo de eletricidade estática, eletrizou também a comida e ela estourou, né, tudo. Então ele mostra aqui o processo de eletrização por atrito, ele pode ser bom, mas também ele pode ser prejudicial, né, no dia a dia. Vocês já devem ter sentido, né, nos dias secos, quando você vai lá pegar a maçaneta da porta ou vai sair do carro, toca lá no carro, leva um choque. Então isso aí é tudo por eletrização por atrito ou eletricidade estática. Então vamos lá. De maneira geral, eu vou falar para vocês dos processos de eletrização aqui que está contido na apostila, mas eu quero colocar aqui nessa aula um resumo assim dos pontos mais importantes aqui de cada processo de eletrização, aqueles que a gente vai usar mais para resolver os exercícios. Mas eu recomendo muito para que vocês façam a leitura em toda a página 9, que ele vai falar um pouco mais de história também. Não vou entrar em detalhes aqui nessa aula, para não estender muito tempo. Página 10, 11, até a página 13. Na página 14 tem um experimento aqui de eletrostática, de eletrização, que eu fiz o ano passado, só que esse ano está complicado, porque até alguns dias o tempo estava seco. Agora, depois dessa chuva, é muito difícil de fazer esse experimento, porque você vai fazer experimento por atrito e os materiais têm que estar secos e a umidade está muito alta do ar. Eu vou tentar gravar um vídeo separado desse experimento, daí vocês também podem fazer em casa esse experimento aqui. É muito simples, usando canudinho de plástico, apesar que hoje não é mais recomendável, né, ficar usando canudo, né, de plástico. Tem restaurantes aí que já proibiram, já não uso mais. Meia de seda, folha de papel toalha, fio de nylon. Então é bem interessante fazer esse experimento. Ano passado deu certo, vamos ver se esse ano vai dar. Então vamos lá. Eu vou apagar aqui essa parte do quadro e a gente vai começar a falar sobre os processos de eletrização. Como eu falei no comecinho lá da aula, os processos de eletrização são 3. Atrito, contato e indução. Então vamos começar falando do primeiro processo aqui. Eletrização por... Vou colocar eletrização por atrito. Se vocês não estiverem entendendo minha letra, alguma coisa que eu escrevi lá, mande depois uma mensagem no WhatsApp ou mostre no vídeo lá e fale para mim onde que vocês não estão entendendo ou qualquer explicação aqui. Então vamos lá. Da eletrização do atrito, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui, que ele vai surge da fricção. Eu usei uma palavra assim mais...
usei uma palavra aqui mais científica, né? Surge da fricção de dois materiais. De dois materiais isolantes diferentes. Dois materiais. Primeiro aqui só a palavra fricção. O que é fricção, né? Antigamente nós tinha aquele carrinho, não sei se hoje em dia as crianças brincam com isso, era um carrinho que você puxava, tinha uma corda por dentro dele, ele dava corda, você puxava o carrinho e ele ia para frente sozinho, é o carrinho de fricção. O que é o fricção? Fricção, na verdade, é esfregar uma coisa na outra, né? Então, o atrito, o que você vai pegar? Você vai pegar dois materiais diferentes e vai começar a esfregar um no outro. Por que esses materiais têm que ser diferentes, primeiro de tudo? Os materiais têm que ser diferentes porque cada um apresenta uma propriedade química ou uma afinidade elétrica diferente. O livro vai falar sobre isso. O que seria afinidade elétrica? Afinidade elétrica é que existem alguns materiais que ganham com maior facilidade elétrons ou perdem com maior facilidade elétrons. Então, enquanto uns ganham com muita facilidade elétrons, outros perdem com facilidade esses elétrons. Então, para ver o atrito tem que ser dois materiais diferentes justamente porque se um vai ganhar elétron, o outro vai perder. Lembrando que o processo de eletrização por atrito nós vamos usar o conceito da conservação de carga. Ou seja, se um material está perdendo elétron, o outro tem que estar ganhando elétron. Então não pode surgir carga do nada ou desaparecer carga. E surge de materiais isolantes. Por que tem que ser materiais isolantes? Porque o atrito é um processo local. É o lugar que você vai atritar que vai acontecer a transferência de cargas. Se você tiver um condutor, o que acontece? À medida que você começa a atritar, já é mais difícil acontecer o processo de eletrização por atrito. Pode acontecer, mas é mais difícil. O que vai acontecer? À medida que você atritar, essas cargas vão começar a espalhar por todo o condutor e você dificilmente vai conseguir carregar eletricamente esses materiais. Então, aqui ele vai surgir do processo de fricção de materiais diferentes. E aqui um ponto que eu quero destacar, que ele vai aparecer em materiais isolantes. Certo? Então, o que nós temos aqui? Outro ponto importante do efeito do atrito, que eu quero que vocês anotem aqui. Desculpa, deixa eu arrumar. Um material vai adquirir uma carga positiva e o outro material vai ter que adquirir uma carga negativa. Então, um material adquire carga positiva vamos colocar aqui um mais que, e outro material carga negativa. Vamos chamar aqui de menos que. Um fica com mais que, outro fica com menos que. Então, sempre vai ser assim no processo de eletrização por atrito? Sempre vai ser. Então, isso aqui é fácil para guardar, para estudar para o vestibular. Enquanto você atritar dois materiais, um vai sair ganhando, o outro vai sair perdendo elétrons. Então, aquele que vai perder elétrons vai ficar positivo e aquele que recebeu os elétrons, aquele que perdeu, vai ficar negativo. Então, nós temos aqui um ganhando e outro perdendo elétrons. Outro ponto importante é assim, que essas cargas elas devem ser iguais em módulo. O que isso quer dizer? Se um corpo ele fica, depois do processo de eletrização, com 100 coulombs, o outro corpo tem que ficar com menos 100 coulombs. Se um fica com mais 50 coulombs, o outro também tem que ficar com menos 50 coulombs. Se eles ficassem com valores diferentes de módulo, o que aconteceria? Você violaria o princípio de conservação da carga. Outra coisa, esse processo, essa igualdade aqui das cargas, ele só vai ocorrer se os dois materiais inicialmente estiverem neutros.
Claro que se algum tiver já carregado e ele atritar, já teria cargas naquele material, então não vai acontecer esse processo. Ele só vai ficar igual ao imódulo se os materiais estiverem inicialmente neutros. Por exemplo, a gente faz aquele experimento lá da escolinha, né, que a professora pede para você pegar uma régua e começa a atritar. Eu não vou fazer aqui porque uma que eu não tenho muito cabelo para fazer e outra que está muito úmido o tempo, né? Então assim, se eu pegar aqui uma régua de plástico e começar a atritar no cabelo, que é um outro material, o que vai acontecer? Um vai perder e outro vai ganhar elétron. Então, após esse processo, o que vai acontecer? Esses dois um material com certeza vai ficar carregado positivamente e outro negativamente, considerando inicialmente que eles eram neutros. Outro ponto importante aqui, que depois a gente vai comentar nos exercícios, é que esses materiais aqui, não importa se eu vou pegar e atritar um material maior aqui e vai ficar positivo e outro material menor. O tamanho dos materiais não vai importar no processo. O que vai importar, porque eles vão ter, quando eles atritarem, eles vão ter a mesma área de contato. Então a gente brinca, não vai fazer diferença. Se você atritar uma formiga com um elefante, a formiga vai ficar com a carga, com uma determinada carga, e o elefante vai ficar com a carga de sentido contrário. A mesma quantidade de cargas de sentido contrário. Certo? Então, o processo de eletrização por atrito simplesmente é bem simples, assim, mas tem que saber esses conceitos mais detalhados. Aqui é só para fechar um exemplo. O livro mostra um exemplo. Você vai atritar, é você pegar um pente e atritar numa flanela. O que acontece? Você pega um pente lá, começa a atritar nessa flanela. Façam de conta que isso aqui é um pente. E o material aqui em azul é uma flanela. Depois que você começar a atritar esses dois materiais, esfregá-los aí bem, atritar bastante, o que vai acontecer? Depois que você separar os dois, um material vai ficar positivo e outro negativo. Nesse caso aqui, o pente, que é de plástico, ele vai ficar com cargas, ele vai adquirir cargas negativas. E a flanela vai ficar com cargas positivas. Eu vou contar as cargas aqui, fazer a mesma quantidade de cargas para mostrar aqui. O que aconteceu aqui? O pente, como ele ficou negativo, o que aconteceu? O pente recebeu os elétrons e a flanela perdeu esses elétrons. Então ele ficou com falta de elétrons, a flanela, e o pente ficou com excesso de elétrons. Só que o processo mais legal que a gente fazia na escola não era só fazer esse atrito, era pegar depois o pente e aproximar de papeizinhos. O que vai acontecer? Inicialmente, esse pente vai ter contato com esse papel, ele vai induzir cargas na ponta desse papel, depois a gente vai ver o processo de indução e depois ele vai atrair, né, esses papeizinhos daí, então, devido a esse objeto estar carregado. Então nós temos aqui o sistema aqui de pente, que é um tipo de material, plástico, né? E a flanela, pano. Existe uma ordem de quais materiais que têm maior facilidade de receber elétrons e quais que são os materiais que têm mais facilidade de perder elétrons. Eu vou mandar essa série triboelétrica para vocês, de afinidade elétrica, e para vocês fazerem uma comparação. Daí é até interessante vocês verem os extremos para vocês poderem atritar esses materiais e verem qual que carrega mais facilmente e qual carrega com maior dificuldade. E também vocês conseguem prever a partir desse gráfico que eu vou passar para vocês qual é o material que vai ficar positivo e qual é o material que vai ficar carregado negativamente. Eu vou passar esse material. Se eu esquecer de passar, me cobrem, que eu vou passar isso aí para vocês. Provavelmente na correção da tarefa. Então ele vai mostrar que no segundo processo de eletrização, nós vamos ver a eletrização por contato. Vamos lá. O que é a eletrização por contato? Claro, como o nome já diz, né, vai colocar dois corpos em contato. Aqui o atrito não deixa de ser contato, né? Você está também colocando esses corpos em contato, mas o contato é um processo um pouquinho diferente de atrito.
Vamos colocar aqui, segundo processo, eletrização por contato. O que será que é essa eletrização por contato? Também fiz um esquema aqui para vocês estudarem. Primeiro de tudo, a eletrização por contato ela não é igual a detrito, ela não acontece em materiais isolantes. A eletrização por contato ela é o contrário, ela vai ocorrer com materiais condutores. Depois eu vou explicar direitinho por quê. Ocorre entre dois ou mais materiais condutores. Vamos destacar também aqui em azul que o primeiro era isolante e aqui é materiais condutores. Certo, pessoal? Então, materiais condutores. E outra coisa interessante aqui, também que diferencia bastante do atrito, que depois do contato, os corpos adquirem o mesmo sinal. O mesmo sinal, estou se referindo aqui ao sinal da carga, né? Então, mesmo sinal. Ou seja, se eu colocar materiais em contato positivo ou negativo, toda uma mistura, colocar todos eles em contato, eles forem materiais condutores, eles vão distribuir cargas entre si de forma que todos eles no final ou vão ficar todos positivos, ou todos negativos, ou pode ter um caso especial que todos eles fiquem neutros. Então o que acontece? Eles vão distribuir cargas entre si e no final vão equilibrar essas cargas. Por que acontece isso em materiais condutores e não isolantes? Porque condutores, ele tem uma facilidade, essas cargas têm uma facilidade de viajar por todo o material. Então elas podem se distribuir facilmente em todo o material. Então, o que vai acontecer depois desse contato? Essas cargas vão ter liberdade para se distribuir aonde elas quiserem, né? Onde eles acharem uma situação de menor energia possível. Que se acomode com a menor energia possível. Então o que nós temos? Ela vai ocorrer em dois ou mais materiais condutores. Aqui, por que eu falo dois ou mais? Eu não vou usar só dois materiais aqui que nem o atrito. É que o contato eu posso colocar duas esferas, uma encostando na outra, eu posso colocar 3, 4 esferas mantendo em contato. Então, nós vamos ter até exemplo com 3 esferas aqui. Então, o que nós temos? Então, deixa eu destacar também esse outro ponto aqui. Adquirem o mesmo sinal depois do contato. Isso vocês não podem esquecer. Se vocês entenderem todo esse resuminho aqui, vocês conseguem resolver qualquer exercício. Agora vamos lá para os exemplos. Deixa eu pegar aqui o primeiro exemplo. Exemplo 1. O primeiro exemplo ali, se vocês quiserem acompanhar na página 10 do livro, é uma situação onde eu tenho um corpo no início, vamos colocar sempre aqui no início, nós temos o seguinte, nós temos um corpo que possui cargas negativas, ou seja, ele possui elétrons em excesso, elétrons sobrando. E um outro corpo aqui que é neutro. Vamos dizer que esse corpo aqui tem carga igual a zero. A carga elétrica desse corpo é zero. Deixa eu colocar esse aqui neutro. O que vai acontecer após esses corpos entrarem em contato? Aqui o livro fez propositalmente, colocou os dois tamanhos diferentes, justamente para a gente entender bem aqui. Quando eles têm tamanhos diferentes, aqui o tamanho vai importar. Já no atrito não importa o tamanho do corpo. Após o contato, o que vai acontecer? Vamos dizer que eles encostaram. Eu não vou desenhar o contato, igual tem no livro aqui, porque não tem espaço. Então, ocorreu o contato. Ocorreu o contato. Após o contato, no final, o que vai acontecer aqui? No final, você vai ter eles vão estar carregados. Então, o que vocês esperam após o contato? Que esses dois corpos eles têm que adquirir cargas com o mesmo sinal. Se um é positivo e outro é neutro, o que vai acontecer? Os dois vão ter que ficar no final com cargas
negativas. Mas por quê? Porque quando você encosta o corpo carregado negativamente no neutro, o corpo carregado ele vai transferir alguns elétrons para o corpo neutro para que os dois atinjam um equilíbrio de cargas, buscando um equilíbrio de cargas, dependendo da dimensão deles. Então, para que eles tenham o melhor equilíbrio de cargas possível, esses elétrons têm que ser distribuídos da melhor forma nos dois corpos. Então, é claro que no final ele vai ficar então com uma quantidade de carga. Aqui ele colocou uma certa quantidade de cargas, vamos colocar a mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas. Isso que ela vai fazer. Aí quando eles tiveram contato, um ficou com 3 cargas e aqui então obviamente ficou com 5. Então no final ambos ficaram negativos. Certo? Então, de acordo com o que nós esperamos aqui na teoria. Beleza? Agora, o exemplo 2, ele vai fazer a mesma coisa, só para um corpo positivo. Vamos analisar aqui, né, o que vai acontecer no final, se o corpo for positivo. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o exemplo 2. Exemplo 2, você vai pegar lá um corpo que está carregado positivamente. Não vai entrar em detalhes. Vamos colocar aqui. Vou colocar uma quantidade de cargas qualquer aqui. E vou colocar um corpo neutro aqui do lado. Carga igual a 0. Certo? E aqui ele está carregado positivo. Então, quando eu encostar um corpo no outro após o contato, o que vai acontecer? Muitos alunos vão dizer o quê? Vão dizer, esse corpo aqui positivo vai se juntar com o neutro e ele vai transferir cargas positivas pro corpo neutro? Na verdade, não. Senão você estaria falando que ele estaria transmitindo prótons para o neutro? Não. O corpo neutro ele vai começar a transferir elétrons pro corpo positivo, até eles atingirem um equilíbrio. Só que esse equilíbrio no final, o que vai acontecer? Mesmo que ele consiga transferir uns elétrons para o corpo lá e preencha os elétrons que estão faltando aqui, ele não vai conseguir preencher com os elétrons suficientemente, com uma quantidade suficiente de elétrons. Então o que vai acontecer? No final do processo, volta o espaço aqui, um corpo vai ficar carregado. Eu não vou colocar a quantidade de carga certa, vamos colocar então 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos dizer que ele ficou com 4, e o corpo, que era neutro no final, ficou com 2 cargas. Então, no processo final aqui, nós temos aqui os dois corpos carregados são negativos. Opa, positivos. Pulei do lado lá e coloquei. São positivos. Ou seja, os dois corpos estão com falta de elétrons. Faltando elétrons aqui. Então, tranquilo, pessoal. Isso que é bem... O contato a gente tem que entender que eles adquirem no final o mesmo sinal. Eu estou errando bastante agora porque estou gravando esse vídeo à noite, então... À noite eu vi que era mais difícil de gravar. Mas... Ele está com a cabeça mais cansada, né? Então... Erra muito mais. Agora, tem um outro exemplo aqui da página 11 que é bem legal. Eu vou escrever aqui embaixo mesmo. Agora, exemplo de 3 corpos. Esse aqui é super importante, esse exemplo aqui. Vamos chamar de exemplo 3. Esse exemplo 3 aqui, agora no lugar de 2 cargas em contato, vamos pegar 3 cargas. E olha que coisa interessante aqui, pessoal. Esse tem o primeiro objeto com uma carga mais Q e 2 objetos neutros. Vamos colocar aqui Q igual a 0 e o outro objeto também com Q igual a 0. Só que assim, vamos considerar aqui, para não ter esse problema de um ficar com mais carga que o outro, porque eles são de diferentes tamanhos, vamos considerar que esses corpos são idênticos. Eles são formados do mesmo material e do mesmo tamanho. Mesmo material condutor. O que acontece após o contato desses carinhas aqui? Eles vão ter que adquirir no final a mesma carga. Isso ninguém pode negar.
Se um deles aqui é positivo e os outros são neutros, no final vai ter que ficar todos positivos, ou seja, com falta de elétrons. Só que assim, se eles são do mesmo tamanho, do mesmo material, o que vai acontecer? Essas cargas têm que se distribuir entre eles de uma maneira uniforme. Ou seja, cada um vai ter que ficar com a mesma quantidade de cargas e cargas com o mesmo sinal. Então, quando eles são iguais, eles adquirem, além de adquirirem carga do mesmo sinal, eles têm que ficar também com a quantidade de cargas idênticas. Então, no final, o que vai acontecer aqui? Vai ter que ter carga para todo mundo no final aqui. Então, se esse cara tinha uma carga mais Q, ele vai ter que dividir em 3. São 3 materiais, então ele vai ter que ficar... Esse cara vai ter que ficar com Q sobre 3. O outro material também vai ficar com Q sobre 3. E Q sobre 3. Ficou parecendo que uma esfera é maior que a outra, mas elas são todas do mesmo tamanho. Entenderam a ideia? Então o que acontece? Essa carga mais Q vai ter que ser distribuída, dividida para os 3 aqui. Então, se eu tenho 3 materiais aqui, ficou Q sobre 3 para cada um. Se eu tivesse 4, 10, eu teria que dividir entre esses 4, entre esses 10. Isso aqui é super importante, que nós vamos fazer um exercício sobre isso aqui, daí vai reforçar. Agora, vamos lá para o exercício... Exercício não ainda. Vou passar todos os processos e depois a gente resolve o exercício. Vamos então para o último processo de eletrização. Terceiro e último. Prometo que esse aqui vai ser o último. Terceiro processo. Eletrização. Eletrização por indução. O processo de eletrização por indução vai ser diferente dos dois que nós vimos inicialmente, que ele não vai ter contato entre as cargas, entre os materiais. A indução, como o nome já diz, ele vai induzir cargas nos materiais, mas não vai ter contato entre eles. Então, como que vai ocorrer esse processo de indução? Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira simples. Vamos considerar que eu pegue um bastão eletrizado. Peguei um bastão eletrizado. Esse bastão aqui ele está eletrizado com cargas positivas aqui na pontinha do bastão. Como esse bastão, vamos considerar que esse bastão aqui ele é um bastão isolante, então as cargas ficam só na pontinha aqui. Eu atritei ele, por exemplo, com outro material, ele ficou positivo. Isso não vem ao caso. Possui cargas positivas. Eu vou colocar a quantidade certa de cargas. Vamos dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons que estão faltando aqui na pontinha do bastão. E eu aproximo de um material condutor. Aqui tem que ser condutor o material, senão não vai. Esse material obrigatoriamente ele tem que ser condutor. Esse aqui pode ser isolante. Isolante. E aqui tem que ser obrigatoriamente condutor. Olha que interessante. O de atrito era 2 isolantes. O de contato era 2 materiais condutores. E agora que mistura as duas coisas, ó. Isolante com condutor. Daí fecha os processos de eletrização. Como é que vai ficar? Esse condutor, eu só vou aproximar esse material isolante do condutor. Eu não vou encostar nele, tá? Eu posso chegar bem pertinho, mas não encosto. O que vai acontecer? Vai acontecer que essas cargas positivas, elas vão começar a atrair as cargas negativas para essa direção aqui, para o lado aqui do material. Então o que vai acontecer? Eu tenho cargas aqui sendo atraídas. Se eu tenho 6 elétrons faltando aqui, ele vai atrair 6 elétrons aqui. Certo? Então, isso aqui, ele está induzindo aqui. Vamos colocar aqui cargas induzidas. Ou seja, elas estão sendo atraídas. É claro que ela não vai saltar para o isolante lá, mas ela vai ser induzida, vai ser atraída para o lado do lado positivo. Por que isso? Pela lei de Dufay, nós vimos o quê? Que os opostos aqui se atraem, né? Mas o que vai acontecer além de induzir cargas negativas do lado esquerdo aqui do condutor? Vai acontecer uma outra coisa interessante nesse condutor, que se você tirou os elétrons que estão lá do outro lado, aqui vai ficar com falta de elétrons. Então eu vou ter 6 elétrons faltando.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é o processo de eletrização por indução. É simplesmente isso. Considerando que esse condutor está isolado aqui, né? Está isolado do chão, né? Então, beleza? Só que aqui tem uma coisa interessante que a gente pode fazer, que a outra página mostra, que eu posso também, eu não vou fazer também o processo inverso, eu posso colocar cargas negativas. O que vai acontecer? Não que ele vai atrair cargas positivas desse lado. Ele vai fazer o quê? Ele vai expulsar as cargas negativas para o outro lado. Então, se eu tivesse um condutor, um isolante aqui negativo, ele atrairia, entre aspas, as cargas positivas, ou seja, empurraria as cargas negativas para lá, pelo processo por repulsão elétrica, certo? Então, mas aí nós podemos deixar, como que nós podemos deixar esse material condutor carregado eletricamente? Porque aqui não está carregado eletricamente. Como assim, professor, que não está carregado? Se eu tirar esse isolante daqui de perto, ele vai voltar a ser neutro. E esse condutor aqui é neutro, ele tem carga igual a zero. O que está acontecendo aqui? Eu só estou separando cargas ali dentro. Se eu tirar esse isolante daqui dessa indução, o que vai acontecer? Ele vai voltar a ser neutro. Mas como que eu consigo deixar esse condutor aqui carregado eletricamente? Aí existe um processo interessante aqui que eu vou mostrar para vocês e fechar essa parte, que é o seguinte. Agora eu continuo com o isolante aqui embaixo. Continuo com esse isolante. Continuo com o condutor aqui. Só que o que eu faço? Enquanto ele estiver encostando aqui, enquanto estiver aproximando, vamos pegar aqui as 6 cargas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto ele estiver atraindo esses elétrons aqui, o que ele vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou contando aqui as cargas para conservar a carga, para usar a lei da conservação da carga. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um aterramento. Vou colocar um fio terra aqui. Chama aqui terra. O que esse fio terra vai fazer? Como aqui esse fio terra está mais próximo das cargas positivas, o que a terra? A terra é considerada aproximadamente neutra. O que vai acontecer aqui? Esse fio terra ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar e ele vai ver que essas cargas aqui estão positivas, estão sobrando. Ele vai pegar os elétrons da Terra vão começar a subir. Vão começar a subir e vão começar a subir esses elétrons aqui e vão começar a preencher essas cargas positivas. Certo? Quando esses elétrons preenchem as cargas positivas, você pode cortar o fio e no final vai acontecer o quê? Esse corpo vai ficar carregado negativamente. Para quem não entendeu esse processo aqui, eu recomendo para que vocês leiam aí a página 12, página 11 e página 12 com mais calma. Então, tranquilamente, e tirem dúvida comigo. Mas aqui eu tentei explicar de uma maneira mais geral, mais rápida aqui, os processos de eletrização por indução. Que conclusão que nós podemos chegar aqui, pessoal, do processo de eletrização por condução? Que os corpos não entram em contato entre si. Ele deve haver um isolante, que vai ser o indutor. Deixa eu até colocar esse cara, quem que é esse isolante. Esse isolante vai ser o indutor. Vai ser chamado de indutor. É o que induz aqui, né, as cargas. E o condutor vai ser o induzido. Induzido. Sempre tem um indutor, quando tem um indutor, sempre vai ter um induzido, aquele que sofre a indução. E o que causa é o indutor. O condutor tem que ser o induzido e o isolante vai ter que ser o indutor. Essas cargas aqui, o que acontece? Se eu somar aqui durante a indução a carga líquida do condutor, ela tem que ser igual. A soma das cargas tem que ser iguais, porque você vai somar os negativos que estão aqui, mas também vão somar os positivos que estão aqui. Então no final vai dar uma melhor quantidade. O indutor é neutro. A não ser que eu coloque o fio terra aqui, daí ele vai ficar negativo nesse caso. Um treinamento interessante é vocês refazerem esse mesmo esquema aqui, só que para cargas com indutor isolante aqui, o indutor com cargas negativas, para ver, mostrando que esse processo é o mesmo, só que ele é equivalente, só que ao contrário. Beleza, pessoal? A parte de eletroscópio, eu não vou entrar em detalhe para não estender muito o vídeo, mas eu vou falar sobre o eletroscópio no exercício número 4. O eletroscópio, o que seria? O eletroscópio ele vai medir
qualitativamente, alguns eletroscópios fazem isso quantitativamente, o quanto que o material está eletrizado. O que, que eu faço? O eletroscópio ele funciona por indução elétrica. Eu vou pegar esse eletroscópio, quando eu aproximo um material elétrico, carregado eletricamente nesse eletroscópio, ele vai fazer o quê? Ele vai reagir, ele vai ter uma resposta de cargas. A gente vai ver essa resposta aí, e dependendo da resposta que ele vai ter, quanto maior for essa resposta, mais carregado está o objeto que eu aproximo. A gente vai ver isso. Então vamos lá. Vamos lá para os exercícios. Eu vou resolver com vocês alguns exercícios, outros vou deixar para vocês fazerem, entregarem para mim. Então vamos lá. Primeiro exercício. Exercício número 1, página 15. O exercício número 1 mostra que dois corpos, A e B, inicialmente neutros, são atritados e se eletrizam. Aqui vai falar de atrito. Se eletrizam. Se A perde 10 elevado a 19 elétrons, determine a carga de A e B após a eletrização. Esse exercício é interessante que a gente não vai usar só o processo de eletrização, mas vai usar o conteúdo da aula de quarta-feira. Qual o conteúdo? A lei da quantização da carga. Ele está dando a quantidade de elétrons que A perde, né? Então ele tá perdendo cargas. Só que, será que eu consigo prever, a partir do número de elétrons que A perde, eu consigo prever a quantidade de cargas de A? Na verdade, sim. Se eu pegar aqui a fórmula, a quantidade de cargas de A, multiplicar por N vezes o E, N vezes E. Nesse caso aqui, o A está perdendo cargas, então eu coloco esse valor positivo. Então, como é que vai ficar? A quantidade de cargas de A, nós pegamos aqui que essa carga aqui, a quantidade de cargas que ele perdeu foi 10 elevado a 19. Se vocês quiserem colocar N lá, igual a 10 elevado a 19, que eu já fiz direto, vezes a carga elementar, quanto que vale mesmo? 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora nós temos aqui o valor da quantidade de cargas de A. O que eu faço? Eu tenho 1 aqui na frente, multiplicando 1 vezes 1,6, vai ficar 1,6. Repito a base e somo ou subtraio os expoentes. 19 com menos 19 vai dar 0. Então, 10 elevado a 0 é 1. Então, nós temos que a quantidade de carga de A é 1,6 coulomb. Nós já conseguimos calcular aqui a quantidade de cargas de A. Mas e como que eu vou saber a quantidade de cargas de B se eu não sei qual que é o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, o segundo passo aqui, aplicar a lei da conservação. Vou colocar a conservação, não vou entrar em detalhes, falar de conservação de cargas, né? Lei da conservação. Vocês sabem que é de cargas aqui, né? A lei da conservação de cargas vai dizer o quê? Que a somatória de cargas no início é igual à somatória de cargas no final. O que vai acontecer aqui? No início, tem uma informação importante. No início ele diz que a carga de A e a carga de B no início é quanto? Ele diz que as duas cargas são neutras. Então, eu vou pegar 0, que é a carga de A, no início, mais 0, que é a carga de B. Eu vou colocar 0 e 0 aqui só para ficar bem claro. No início essas cargas eram neutras. Tá? Neutras. Mas depois eles ficaram carregados. Agora, olha que interessante aqui. Se eu tenho que a carga de A, que é 1, a carga aqui de A, a carga final é a carga de A mais a carga de B. E eu tenho que a carga de A é 1,6, quanto que vai ser a carga de B? Eu pego esse 1,6 e passo para o outro lado, vai ficar quanto? Eu tenho que a carga de B vai ser menos 1,6. Era o esperado, né? Na verdade, não precisava nem fazer tanto dessa conta aqui. Só calcular a carga de A. Aqui eu só fiz para confirmar a conservação. Mas se o processo foi de atrito e a carga de A é 1,6, obviamente que a carga de B tem que ser menos 1,6. Sinal contrário e de mesma intensidade. Certo? Módulo igual e mesmo sinal contrário.
É que eu só apliquei o princípio da conservação de carga, mas vamos imaginar que nós tivéssemos mais cargas, daí ficaria um pouquinho mais complicado. Agora vamos lá para um exercício teórico. Mais teórico aqui, né? Esse exercício vai ser o seguinte, pessoal. O 2, ele vai falar umas características importantes aqui. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Letra A. Na eletrização por atrito, os corpos envolvidos adquirem cargas de sinais contrárias. Isso. Caso estejam inicialmente neutros. Foi o que eu falei, né? Expliquei para vocês que se eles adquirem cargas contrárias, mas se eles estiverem inicialmente neutros. Geralmente, no atrito, esses corpos estão neutros no início. Se não estiverem neutros, fica mais complicado daí de definir quanto que vai ser a carga desses materiais. Então, letra A já de cara aqui é verdadeira. Letra B. Dois corpos neutros de mesmo material, mas de tamanhos distintos, se eletrizam ao serem atritados. As cargas que eles adquirem apresentam módulos diferentes? Lembra que eu falei? Se você atritar um elefante com uma formiga ou atritar qualquer material de qualquer tamanho, o que vai acontecer? Depois do atrito, os módulos das cargas são iguais. Então, aqui a explicação, os módulos não são diferentes. Os módulos das cargas têm que ser iguais. O atrito. Não importa o tamanho do corpo. Sempre esses módulos têm que ser iguais. Falso. Letra C. Em uma eletrização por contato, os corpos envolvidos terminam certamente com cargas de mesmo sinal. Isso com certeza é verdadeiro, né? Nós vimos ou eles ficam no final positivo ou negativo. Nós vimos nos exemplos. Os 3 exemplos. Letra D. Em uma eletrização por contato, os corpos envolvidos terminam certamente com cargas de mesmo módulo. Na verdade, não, né? De mesmo módulo, se os corpos forem de diferentes tamanhos, eles podem ficar com módulos diferentes. Lembra que a bolinha pequenininha ficou com uma quantidade de carga negativa e a bola grande ficou com uma quantidade de carga negativa ou positiva. No outro exemplo. Então, o mesmo módulo não, mesmos sinais, né? De acordo com que a letra C está mostrando. Então, falso. Agora, número 3. Uma barra isolante encontra-se eletrizada negativamente. Então, nós temos aí uma barra eletrizada negativamente. Vamos colocar em outra cor. Esta barra aqui está eletrizada negativamente. E próximo a ela, sem que haja contato, então é a indução, né? É colocado um corpo metálico AB. Ó, corpo metálico. Coloca um corpo metálico AB aqui, né? O que vai acontecer? O corpo AB está neutro inicialmente. Podemos afirmar que as extremidades A e B continuam com cargas elétricas nulas? Na verdade não, porque ele vai induzir cargas para esse lado. O que ele vai induzir? Ele, na verdade, vai induzir cargas positivas. O que seria induzir cargas positivas do lado A? É empurrar elétrons para o lado B. Não que ele vai puxar a carga positiva para o lado A, mas ele vai empurrar elétrons para o lado B. Por quê? Porque aqui, cargas negativas se repelem com cargas negativas. Então, as cargas negativas vão querer fugir o máximo possível dessas cargas negativas. Ou se afastar ao máximo. Então, não vão ficar com cargas elétricas nulas. A extremidade A e nem a B. A extremidade A adquire carga elétrica positiva e a B é negativa. Até aqui tudo bem, correto? Mas a carga total do corpo AB continua nula. Sim, porque o número de elétrons que saiu daqui vai para esse lado. Então, se você somar todas as cargas aqui, a carga total vai ser nula. Mas o lado positivo fica um valor negativo no outro. E o lado B fica negativo. O lado A fica positivo e o lado B negativo. Então, nós temos aqui como resposta final, número 3, a letra B. Aí vocês podem analisar as outras alternativas, vocês vão ver que nenhuma bate, né? As folhas do eletroscópio estão eletrizadas com carga positiva. Se o corpo carregado com o mesmo tipo de carga for aproximado desse eletroscópio, o que ocorrerá com suas folhas? Eu vou tentar colocar de uma maneira bem resumida aqui que é um eletroscópio. Vocês podem estar aí conferindo na apostila, que é bem explicadinho. É assim, o eletroscópio, deixa eu colocar aqui no número 4.
O eletoscópio ele tem ele é uma garrafinha. Vou tentar desenhar, meus desenhos são... Vai ficar meio feio aqui, mas enfim. Vai ser uma garrafinha, você pode pegar uma garrafinha de vidro, você coloca uma rolha aqui na ponta isolante e no meio você taca um pirulito aqui. O que é esse pirulito? Esse pirulito é um condutor. Esse condutor aqui tem uma bolinha na ponta, essa bolinha condutor, e embaixo tem uma folhinha de um metal. Essa folhinha pode ser ouro. Pode ser ouro, qualquer material metálico. Eles utilizam geralmente uma folha bem fininha de ouro, porque o ouro é bem condutor. Então o que vai acontecer se você aproximar desse material, desse eletoscópio, não encostar? Você induzir que colocar, por exemplo, um material de cargas, vamos colocar negativa. O que vai acontecer se colocar material com carga negativa aqui? Colocar um outro pirulito aqui com carga negativa, aproximar desse eletroscópio. Vai acontecer uma coisa interessante. As cargas negativas que estavam nessa pontinha aqui, elas vão todas descer. Elas vão ficar tudo aqui embaixo. E o que vai acontecer com as cargas e as cargas lá em cima? O que vai acontecer? Vai ficar tudo positivo aqui em cima. Mas o que vai importar não é essas cargas positivas que estão aqui em cima, é as cargas negativas que estão aqui embaixo. O que vai acontecer nessas duas plaquinhas, essas cargas negativas que estão aqui embaixo? Essas plaquinhas vão querer se repelir. Uma vai se afastar ao máximo da outra. Então elas vão abrir. Então elas vão fazer mais ou menos assim. Vamos colocar em... Elas vão abrir. Aqui. Eu estou exagerando, mas elas vão abrir. Essas placas vão abrir. Quanto mais elas se abrirem, é porque mais cargas eu estou induzindo aqui em cima. Então se induzir muitas cargas aqui em cima, ele vai abrir muito aqui embaixo. Então o que acontece ali em cima, acontece aqui embaixo também. Então, se o negócio for forte aqui em cima, o negócio vai ser forte lá embaixo. Então, a mesma coisa pode acontecer se eu colocasse cargas positivas. O que aconteceria aqui se eu colocasse cargas positivas? Do exemplo. Ele puxaria elétrons aqui para a ponta, induziria, e aqui ficaria tudo positivo. Ou seja, se afastariam. Esse fenômeno muito parecido ocorre o quê? Quando você coloca a mão no gerador de Van de Graaff, aquela bolona que tinha lá que os meninos levaram lá do ano passado, José, Francisco, lá o Matheus, eles levaram lá e começaram a carregar eletricamente aquela bolona lá, aquele gerador de Van de Graaff, aquela bola metálica. Você colocava a mão, o que acontecia? O teu corpo começava a carregar, se eu não me engano, positivamente. Quando o teu corpo começa a carregar positivamente, teu cabelo fica positivo. Então um fio de cabelo vai querer se repelir com outro fio de cabelo. O cabelo fica espetado. Não é no meu caso que não tenho cabelo para espetar. Né? Então, beleza? Então o eletroscópio, ele vai medir a intensidade da carga. Beleza? E agora... Deixa eu ver quanto você tem. Vou resolver mais um exercício com vocês. Os outros eu vou deixar para vocês resolverem. Número 5. O número 5 aqui é bem legal. Ele vai mostrar o quê? Uma esfera metálica A. É parecido com o exercício ali que nós fizemos ali de lógica. Uma esfera metálica A, eletricamente neutra, é posta em contato com outra esfera igual e carregada com uma carga 4Q. Depois a esfera A é posta em contato com uma outra esfera carregada com carga 2Q. Espera aí, vamos por partes, não vai ficar confuso. Vamos fazendo aqui o que ele está falando. Primeiramente, nós pegamos uma esfera A. Essa esfera A, vamos dizer que ela tem carga 0, vou colocar 0 aqui. E a esfera B, ela tem uma carga 4Q. Essa é a primeira parte. Depois do contato, o que vai acontecer? Contato. Elas vão distribuir cargas entre si. Então, essa que tinha 4Q, ela vai distribuir cargas, ela vai doar a metade da carga que ela tinha para o A. Porque o A estava neutro. Então, o que vai acontecer no final, depois do contato? O A vai ficar com carga 2Q. E o B vai ficar com carga 2Q. Pronto, primeira parte. Agora, a gente vai pegar a carga A no segundo processo aqui, que é 2Q. E vai pegar a carga C.
A carga C é de 2Q. Depois do contato, o que vai acontecer? Se você aproximar 2Q com 2Q, não vai acontecer nada, né? Porque elas têm as mesmas quantidade de carga. Então a carga A vai ficar com 2Q e a carga C vai ficar com 2Q. Mas no final, o que vai acontecer aqui no final? No final nós temos que a carga A vai ficar 2Q, a carga B, que não foi mexida na segunda parte, vai ficar com 2Q, e a carga C também vai ficar com 2Q. Então a pergunta é, qual é a carga final da esfera A, depois de entrar em contato com a segunda esfera carregada? Aqui ele poderia perguntar qual é a carga de todas elas, mas aqui ele só perguntou só da carga A. A carga A vai ficar com 2Q. Certo? Não mexeu muita coisa, né, com a carga. Agora, e se eu fizer agora no exercício 6, depois eu vou deixar o 7 para vocês fazerem. O exercício 6 ele é meio parecido, é um pouquinho mais complicado. Você tem 3 esferas condutoras A, B e C que têm o mesmo diâmetro. Aqui ele já está dando uma dica que as cargas vão ter que se distribuir uniformemente. A esfera A está inicialmente neutra. Vamos fazer o mesmo esqueminha aqui. A esfera A está neutra, carga 0. A esfera B, as outras duas estão carregadas. Vamos pegar a esfera B. Quanto que é a carga da esfera B? A esfera B está com 6 microcoulomb. Vamos colocar aqui 6 micro. Vamos colocar só 6 microcoulomb aqui, 6 micro. Uma intensidade. E a esfera C está com quantos micros? 7 micros. Agora vamos encostar uma na outra aí. Com a esfera A, toca-se primeiramente a esfera B. Então, primeiro processo aqui, a esfera A tocou na esfera B. A esfera A tocou na esfera B. Eu já vou fazer depois do toque aqui, né? A esfera A tocou na esfera B. O que aconteceu depois do toque aqui das duas? Esses 6 microcoulombs vai passar para a esfera, a metade vai passar para a esfera A, que ela estava neutra. Então eles vão ficar 3 micro e aqui 3 micro. Parou por aqui. Agora, depois, com a esfera A, toca-se primeiro a B. E depois ela vai se tocar com a C. Agora, no outro processo, vai pegar essa esfera que já está com 3 micro e vai tocar agora na esfera C. Quanto que é a esfera C? 7 micro. O que vai acontecer aqui, depois, nesse último toque aqui? O que vai acontecer nesse final? Nesse final, aqui elas vão ter que se equilibrar as cargas. Então, o que vocês vão ter que fazer? Pegar essa esfera de 3 micro aqui, somar com a de 7 e dividir por 2. Ou seja, quanto que vai ficar no final essas duas esferas? Essas duas esferas, 7, 8, 9, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então essa aqui vai ficar com 5 e essa vai ficar com 5. Tá? Então no final, o que vai acontecer entre mortos e feridos aqui? No final, a esfera A vai ficar com 5 microcoulomb. A esfera C vai ficar também com 5 microcoulomb. E a esfera B com 3. Então a ordem vai ser assim. Vai ser a B e C vai ficar 5, 5, 3 e 5. Certo? Façam com calma, refaçam esse exercício com calma, se vocês não entenderem, acharem muito confuso aqui. Refaçam, mas é bem tranquilo. Então 5, 3 e 5. Ou seja, a letra C. Agora, para vocês treinarem, eu vou deixar vocês fazerem o exercício 7. Não precisa mandar atividade desse exercício 7 e dessas atividades que a gente resolveu. Eu vou pedir só para vocês fazerem as atividades para enviar por foto dos exercícios da hora de estudo. Então, o que vocês podem fazer lá da hora de estudo? Todos os exercícios. Não, brincadeira. Vocês vão fazer o exercício... Eu não selecionei antes, vou ter que fazer agora aqui vou fazer aqui agora no vídeo. Então, resolver tarefa. Tarefa. TC do dia. Hora de estudo.
estudo. Resolver mais exercícios. Ou seja, você já resolver o exercício 4, que ele vai mostrar, resolver aqui na página 32, tá? 32 e 33. Pode resolver o exercício 4, ele é bem tranquilo. Vai falar uma situação parecida com o exercício que a gente fez, que uma carga vai atrair uma, vai repelir outra, e por lei do Fez, vocês conseguem resolver. Eu vou pedir bastante exercício aqui, mas são exercícios teóricos, então são tranquilos. Não esqueça de justificar a alternativa. 6, 7, por que tem aquela corrente pendurada no caminhão-tanque? Será que ela caiu do caminhão? Na verdade não, né? Ela está lá por um motivo. O número, para não ficar carregado, número 9, 7, 9. O 10 é bem legal. São exercícios curtos. E 10, suficiente. Então, 4, 6, 7, 9 e 10. Beleza, pessoal? Então, não esqueça de mandar direitinho as atividades até 18 horas. Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp. Até mais, pessoal. Um abraço e bom estudo.